Olá a todos, é um prazer imenso estar aqui no Congresso Internacional da Unilogos do Conteia, compartilhando um tema que atravessa não apenas a minha trajetória acadêmica, mas também a minha vida pessoal e o propósito das minhas pesquisas científicas. Agradeço o professor Anderson e a Unilogos por essa grande oportunidade. Eu sou a doutora Patrícia Sambati, dentista, cientista e mestranda em neurociência pela Unilogos. Nos últimos 7 anos, eu tenho me dedicado aos estudos, à compreensão das bases genéticas e epigenéticas das neurodivergências, especialmente do transtorno do espectro autista, o TEA. Integrando assim os conhecimentos da genética, da física quântica e da neurociência. O tema da minha apresentação é Epigênese, Neuromodulação no transtorno do espectro autista. Um olhar integrativo entre a genética, a neurociência e ambiente. Estas pesquisas nasceram de um ponto de encontro muito especial, o amor e a ciência. Sou mãe atípica de uma menina com síndrome de Down, a Isabela, e autismo leve. E foi através dessas vivências que percebi que as respostas que buscamos na biologia humana não estão apenas no DNA, mas nas camadas sutis que o ambiente, as emoções, a consciência escrevem sobre ele. Então, o que seria a epigênese? É a modificação da expressão gênica sem alterar a sequência do DNA. É hoje uma das áreas mais fascinantes da biologia moderna, porque ela nos mostra como o meio ambiente, o afeto, o estresse, a alimentação e até mesmo a linguagem, o pensamento e nossas ações têm o poder de ligar e desligar os genes. Quando aplicamos essa lente ao entorno do espectro autista, começamos a compreender que o TEA talvez deva ser visto apenas como uma condição, não pode ser visto apenas como uma condição neuropsiquiátrica, mas como um modelo de reorganização evolutiva do cérebro humano. Vamos aprofundar mais sobre isto? O cérebro autista, ele expressa uma neuroplasticidade única, que se adapta de forma diferente às experiências sensoriais e emocionais. É nessa interface entre genética e ambiente, entre informação e emoção, que a epigênese atua. Ao longo desta apresentação, irei explorar como as marcas genéticas influenciam o desenvolvimento neuronal e como os processos de neuromodulação ajustam os circuitos da empatia, da comunicação e como esses fatores externos, desde o vínculo materno até as frequências eletromagnéticas do ambiente moderno, podem moldar a expressão do TEA. Mais do que uma análise científica, esta é uma jornada para compreender como o ser humano está evoluindo através de suas diferenças. Então vamos começar a mergulhar no mundo da epigênese, no TEA. Para compreender o papel da epigênese no transtorno do espectro autista, é importante lembrar que a genética é o alfabeto da vida, mas a epigenética é a gramática que decide como esse texto será lido. O DNA contém as instruções básicas para o desenvolvimento do cérebro, mas o ambiente físico, emocional, nutricional e até simbólico determina quais genes serão ativados e silenciados. É exatamente aí que a epigênese se torna o eixo central para entender o TEA. Estudos recentes têm demonstrado as alterações na metilação do DNA em vários genes diferentes envolvendo os comportamentos sociais e cognitivos. Vamos entender melhor sobre isso? O que é a metilação do DNA? Pense no DNA como um grande livro de receita. Ele contém todas as instruções, genes, para o corpo funcionar, mas nem todas as receitas devem ser usadas ao mesmo tempo. A metilação do DNA é como colocar um post-it, um lacre, em certas páginas dizendo: não leia esta receita agora.
Esses lacres são pequenos grupos químicos chamados de metil, CH3. Eles se fixam geralmente sobre as bases da citocina do DNA, principalmente uma região chamada de ilhas, de CPG. O que é a metilação desses lacres fazem na prática? Quando há uma metilação, o gene se silencia, não é lido nem ativado. E quando há pouca metilação, o gene fica ativado, é lido, é usado, é produzido proteínas. Isto significa que a regulação das atividades genéticas sem alterar o código genético, ou seja, muda como o gene se expressa, não o que ele é. Entenderam? Vou dar um exemplo agora. Imagine o gene OXTR, receptor de ocitocina, importante para o vínculo e para a empatia, para o vínculo social e a empatia. Se esse gene da ocitocina, esse receptor de ocitocina, está muito metilado, ele produz menos receptor de ocitocina. O cérebro pode ter mais dificuldade de processar a empatia e a conexão social, muito comum no TEA. E se o gene está pouco metilado, ele produz um receptor. Então, ele facilita, assim, a comunicação social, a sociabilidade. Nos estudos sobre autismo, muitas vezes se observa uma hipermetilação em genes ligados à comunicação. E é a plasticidade neuronal que faz isso. Vamos entender outro exemplo? Um dos estudos mais estudados é o OXTR, que é o gene receptor da ocitocina, o chamado hormônio da empatia. Em muitos indivíduos como TEA, observa-se uma hipermetilação nesse gene, o que produz a sua expressão e, consequentemente, diminui a sensibilidade social e a reciprocidade emocional. Então, vocês percebem que está muito ligada à genética, como ele se expressa, né, esses genes. Outro exemplo é o MECP2, um regulador epigenético, que atua na modulação global das cromatinas. Alterações nesse gene podem comprometer as plasticidades sinápticas das células neuronais, afetando diretamente na capacidade do aprendizado e da linguagem, tão importante para o TEA, a dificuldade de falar logo no início, nas primeiras infâncias, né? Também são observadas disfunções epigenéticas de genes sinápticos como outros, como SHRC3, NRXN1, UBE3A. Todos eles estão relacionados à formação e estabilidade das conexões neurais. Essas alterações não mudam a estrutura do DNA, mas alteram a forma como os neurônios se comunicam, resultando em redes neurais que processam informações de modo diferente, mais detalhado, mais intenso, porém menos integrado. É essa a grande diferença. Além das metilações de DNA, existem as acetilações das histonas, que também exercem um papel fundamental na epigênese do TEA. Quando há baixa acetilação, o DNA fica mais fechado e difícil de ser lido, reduzindo a expressão do gene, importantes para a comunicação neural. E os microRNAs? Pequenas moléculas reguladoras que podem inibir ou ampliar a tradução de certos genes, funcionando como interruptores finos das expressões genéticas. Hoje tem quase 1000 RNAs só de mediadores para o TEA. É muito gene, né? Mas talvez o ponto mais fascinante seja o da herança epigenética transgeracional, ou seja, as marcas químicas do DNA que são transmitidas de geração para geração. Estudos mostram que pais e mães expostos a altos níveis de estresse, poluição, inflamação, pesticidas, dietas com carências nutricionais, metilantes, como o folato, a colina, vitaminas B6,
B12 podem passar adiante padrões de metilação, alterando assim as predisposições de seus filhos ao espectro autista, mas também aos seus traumas, tá? Vamos falar um pouquinho mais sobre isso depois. Então, essa parte é muito importante. E é aqui que entra um exemplo muito citado nos últimos anos, o uso da leucovorina, também conhecida como ácido fólico, como intervenção terapêutica. Vamos entender melhor sobre isso? A leucovorina, ela é uma forma ativa do folato, que consegue atravessar assim a membrana hematocefálica do cérebro, mesmo quando há anticorpos, autoanticorpos contra esse receptor de folato, que se chama FRA. Condição presente em uma parcela pequena de indivíduos com TEA. Somente 10 a 15% possui esses receptores. Então, a gente não pode generalizar que ela vai ser, né, a solução para o autismo, não, né? Mas nesses casos específicos, sim, né, a leucovorina pode melhorar temporariamente esses padrões cognitivos e comportamentais, justamente porque restaura parcialmente, tá? O metabolismo do folato cerebral e reativa as vias metilantes, que são as reguladoras, tá? Necessárias para a expressão gênica normal, típica, bom? Entretanto, é fundamental esclarecer uma coisa. A leucovorina não é uma cura isolada do autismo, tá? É somente 10 a 15% que tem que ter esses altos receptores. Então, ela atua em uma das inúmeras vias metabólicas alteradas. Mas a epigênese, ela é multifatorial. Depende do estado inflamatório, da microbiota intestinal, do ambiente emocional, do sono, da nutrição, até das frequências vibratórias do sistema nervoso, além também de outras áreas da própria epigênese, tá bom? Portanto, pensar em um fármaco isolado, como a leucovorina, né, isoladamente, como tentar corrigir uma sinfonia mudando apenas um instrumento, né, não faz sentido. Então, ela pode ajudar a afinar o sistema, mas não substitui a orquestra completa, entenderam? Que envolve o ambiente, o vínculo afetivo e a plasticidade neuronal. Entenderam? Eu quis dar esse exemplo porque ele é muito usado hoje em dia como tratamento, né? Então, essa visão mais ampla, ela é, para mim, assim, essencial. A epigênese, ela é dinâmica, ela é reversível, ou seja, ela é mutável. A cada experiência positiva, a cada vínculo estável, o cérebro autista, ele responde, gerando novas sinapses, novas expressões genéticas que podem se adaptar. E assim altera as metilações, como altera as acetilações, tá bom? São as duas vias epigênicas muito importantes. Em resumo, o TEA é uma expressão da integração entre genética, epigenética e experiência, um reflexo do modo como o ambiente molda essa leitura do genoma, entenderam? E quando olhamos para este prisma que eu falei, dessa integração, compreendemos que a neurodiversidade, ela não é um erro biológico, né, como se colocam aí, mas uma resposta evolutiva da humanidade. A neuromodulação e a plasticidade cerebral no TEA. Vamos falar um pouquinho mais sobre isso para entender esse momento evolutivo? Quando falamos em neuromodulação, estamos nos referindo à capacidade que o cérebro tem de ajustar suas próprias atividades elétricas e químicas, né, em resposta às experiências e aos estímulos, né, do ambiente. É isso que a gente isso que é neuromodular. Então, o cérebro não é um sistema fixo, né? Ele é dinâmico, ele é plástico, ele é adaptável, como as terapias são adaptáveis. Cada emoção, som, toque, palavra pode modificar a forma como os neurônios se comunicam. Isso o tempo todo. Isso é muito legal, que é uma descoberta muito nova da neurociência, né? E muito importante.
Então, nos casos do transtorno do espectro autista, um dos mecanismos mais importantes estudados é o desequilíbrio entre os neurotransmissores excitatórios e os inibitórios, principalmente entre o glutamato e o GABA. O glutamato, ele é o excitatório, né? Ele é o principal neurotransmissor excitatório, né? Ele que estimula as atividades cerebrais e está envolvido nos processos de aprendizado e de memória, tão importante para o TEA, né? E o GABA, ele é um neurotransmissor inibitório. Ele atua como um freio, ajudando o cérebro a manter o equilíbrio e a evitar a sobrecarga sensorial. Interessante, né? Quantas modulações existem no TEA. Então, em muitos indivíduos com TEA, observa-se uma hiperexcitação cortical, que a gente fala, hiperexcitabilidade cortical, é assim. Há um excesso de estímulo de glutamatérgicos, de glutamato, e um menor de inibição de GABAérgico, do GABA. Isso explica porque muitas crianças autistas apresentam uma hipersensibilidade sensorial, dificuldade de regulação emocional, padrões repetitivos de comportamento, que são as estereotipias, né? Aquelas repetições de movimento, porque o cérebro está constantemente em estado de superprocessamento. Ele é muito acelerado, processa demais, é esse mecanismo, tá bom? Desses neurotransmissores. Então, as terapias de neuromodulação buscam justamente reajustar esse equilíbrio, utilizando diferentes abordagens, tanto externas quanto internas. Vamos falar sobre algumas técnicas usadas para neuromodular. Entre essas técnicas mais estudadas, temos a estimulação magnética transcraniana, que é a TMS, que aplica campos magnéticos sobre áreas específicas do córtex, modulando a excitabilidade neuronal, né? Esse equilíbrio entre excitar e inibir. Pesquisa mostra que o TMS pode melhorar temporariamente a comunicação social e a atenção em alguns indivíduos com TEA, especialmente quando direcionada ao córtex pré-frontal. Tá bom? E o dorso lateral, áreas relacionadas à empatia e controle emocional. Outra técnica muito utilizada e moderna hoje em dia é o neurofeedback, que utiliza sensores para medir atividades cerebrais em tempo real. A pessoa aprende por meio de treinamentos. A regulação ela é regulada voluntariamente. Seus próprios padrões neurais se regulam, o que impacta positivamente na autorregulação emocional, no foco, no comportamento adaptativo. Entenderam? Então, são dois que ajudam nessa estimulação de equilíbrio. Também é importante destacar aqui o papel das intervenções não invasivas. A gente falou das invasivas, tá? Das não invasivas de neuromodulação natural, como a meditação, a musicoterapia, as terapias, né? As terapias tão importantes, comportamentais, físio, entre outras, contato com a natureza, as terapias direcionadas ao ABA. Todas elas reduzem a ativação e o eixo hipotálamo, hipófise adrenal e diminui assim os níveis de cortisol, promovendo estados cerebrais mais coerentes e harmoniosos, que favorecem assim as metilações e as acetilações, que são as regulações do DNA, equilibrando-as. As expressões ficam mais saudáveis dos genes neuronais. Entenderam a importância de toda uma atividade? E também tem outro item que é a microbiota intestinal. Ela também atua como um poderoso modelador neuroepigenético. Bactérias intestinais produzem neurotransmissores que influenciam diretamente a serotonina e a dopamina. Quando há uma disbiose, que é esse desequilíbrio dessa flora intestinal, ocorrem inflamações,
sistêmicas, prejuízo na comunicação intestinal e no cérebro, afetando assim inclusive os genes ligados às metilações, às regulações, né? E ao comportamento social. Por isso, a maioria do TEA possui, as crianças, principalmente eu vejo, possui a prisão de ventre. Tem que ser trabalhado isso também com a nutricionista, né? Outro desgaste rápido e forte, que às vezes acontece, aquelas descargas. Então, é tudo porque precisa neuromodular. Então, assim podemos entender que a neuromodulação, ela não é apenas uma tecnologia, aquelas técnicas invasivas, mas também um estilo de vida, um afeto, o ambiente, as terapias. Aqui entra a importância da neuropsicanálise. Quando o cérebro autista encontra um ambiente seguro, previsível, amoroso e os circuitos assim neuronais da empatia e da linguagem se reconfiguram. Então, a plasticidade sináptica, mediada por fatores neutróficos como BDNF, fator neutrófico derivado do cérebro, aumenta significativamente. E é ele que a gente tem que produzir nas terapias. A plasticidade sináptica, ela é a capacidade do cérebro de criar e fortalecer conexões entre esses neurônios e o que permite, assim, aprender, memorizar e se adaptar. Vamos então entender melhor sobre o que é o BNDF, fator neutrófico derivado do cérebro, que é tão importante para a neurociência e para a neuropsicanálise. É como um fertilizante natural. Ele nutre os neurônios, ele estimula o crescimento de novas sinapses, ele melhora a comunicação entre elas. Então, quando o BDNF, fator neutrófico, ele aumenta o cérebro e fica mais plástico e mais adaptável. Ele aprende melhor, ele se recupera mais rápido, ele cria novas redes de formas eficientes. E é por isso que as intervenções baseadas no vínculo, na música, na presença e nos estímulos sensoriais coerentes são tão eficazes, né? Porque elas modulam o cérebro por dentro a partir do campo afetivo, do externo. Isso é muito legal, isso é muito mágico, né? Então, a mensagem central aqui que eu quero passar para vocês é que a neuromodulação, ela é o instrumento da epigênese. Logo, o instrumento é a neuropsicanálise, tá bom? Então, se a epigênese é o compositor que escreve a partitura genética, a neuromodulação é o maestro que ajusta o ritmo da orquestra cerebral. Quis fazer uma analogia para vocês conseguirem compreender a importância, né? Juntas, elas mostram que o cérebro humano ele é um sistema aberto, capaz de evoluir, se reprogramar através das experiências da vida, né? E é exatamente esse potencial adaptativo que nos faz repensar o TEA, o autismo. Não como uma limitação, mas como uma forma diferente e muitas vezes sensível de perceber o mundo, né? O ambiente, ele escreve sobre o DNA, as histórias que o amor, o cuidado e o tempo podem reescrever. Agora, sim, eu queria comentar com vocês um pouco sobre o meu modelo integrativo de estudo, né, que eu fiz nesses 7, 8 anos, proposto por mim, pela transformação que eu quero citar sobre a epigenética no TEA. Então, vamos lá. Depois de compreender, né, os mecanismos epigenéticos que eu apresentei agora para vocês e os processos de neuromodulação, é possível propor aqui um modelo integrativo que una esses níveis, né, em uma visão mais ampla em torno do espectro autista, que é o que eu vejo na prática da minha vida como mãe atípica, nos grupos e como neurocientista. Então, o modelo que eu apresento aqui faz parte de uma ideia central, aonde o TEA não é apenas uma condição clínica, mas uma expressão adaptativa da biologia humana diante das transformações do ambiente contemporâneo, ou seja, do meio.
nossos traumas, nossas vivências levaram ao TEA geneticamente. Então podemos visualizar esse modelo como 3 camadas que eu criei, assim, camadas que se interligam. Acho que a ciência também está mostrando muito sobre isso. A primeira camada é a genética, lógico, que representa a base estrutural, os genes herdados que são predispostos ao espectro, os códigos do DNA que contêm as potencialidades específicas para cada neuroconectividade, a linguagem, a empatia. Mas sozinho, esses genes não determinam o comportamento, eles apenas oferecem ali o material sobre o qual o ambiente irá atuar, né? É o alfabeto, A, B, C, D, o alfabeto é a genética, né? Agora vem a camada epigenética, que aqui entram os mecanismos de regulação, as metilações, as acetilações, os microRNAs, os neurotransmissores, né? Que regulam os genes, como eles são expressos, os seus fenótipos. Então essa camada ela é extremamente sensível a estímulos externos, nutrição, estresse, toxinas, microbiotas, vínculo afetivo, terapias, escolas, o dia a dia. Essa é a parte. Assim o ambiente escreve a gramática sobre o genoma, moldando a forma como o cérebro se organiza. E a terceira camada, não menos importante, é a neuromodulatória e a psicossocial. Aqui está a neuropsicanálise. É o nível das experiências, da consciência, que inclui aqui o afeto, a linguagem, a música, a interação social, os estados mentais, espirituais que modulam o sistema neurodivergente, né? O sistema nervoso como um todo. Aqui ocorre as retroalimentações, né? A experiência vivida, influenciada, a expressão gênica via epigênese, a nova expressão gênica alterada, a forma de sentir, de perceber pelo mundo, né? As importâncias das terapias. Esses registros é a terceira camada. Então esse ciclo ele forma o que eu chamo de modelo genético epigenético consciente. Em termos acadêmicos, eu poderia interpretar como um sistema de auto-organização bioinformacional, em que o genoma, o cérebro, o ambiente trocam informações continuamente, tá? Regulando-se de forma dinâmica de acordo com a vida, né, do paciente com TEA. Então, por essa perspectiva, o TEA não deve ser compreendido apenas como um transtorno de neurodesenvolvimento, né, mas como um fator genótipo emergente de uma nova etapa da evolução neurobiológica humana. É uma marca pela hipersensibilidade, pela hiperconectividade e pela percepção aumentada de estímulos. Então, ou seja, uma mudança na forma de ler, né, essas neurotransmissões. Em outras palavras, o cérebro autista ele pode estar expressando uma forma diferente de se adaptar à vida, mais detalhista, mais lógica, mais intensa e ao mesmo tempo mais vulnerável, sim, a um ambiente caótico, sim, e emocionalmente desorganizado em que vivemos hoje, né, infelizmente. E isso causou essas alterações para mim, como pesquisadora e neurocientista. Então, do ponto de vista científico, essa visão está alinhada à teoria dos sistemas complexos adaptativos que já tem grandes estudos sobre eles, em que pequenas variações ambientais podem gerar grandes transformações nas expressões fenotípicas, genéticas, né, de se expressar, nas neuromodulações. Então, do ponto de vista humano, ela nos convida a substituir o conceito de disfunção pelo de diversidade funcional, reconhecendo que cada variação neurobiológica tem um papel no equilíbrio evolutivo da espécie. Isso é muito importante, não é mesmo? Eu espero assim
né? Que o TEA possa ser visto como uma janela para compreendermos o ambiente moderno, né? Que está reprogramando ali a biologia cerebral através da epigênese e da consciência. Então agora, assim, vamos falar um pouquinho sobre esse futuro, né? Como seria o futuro da neurociência integrativa? Talvez seja exatamente aqui o que eu estou tentando explicar, né? Em unir o laboratório molecular ao campo afetivo, entender que a genética sem empatia é apenas um código, enquanto que a empatia, o código que dá sentido à genética, né? Os dois fazem parte, existe uma integração sobre isso. Então, concluindo aqui para vocês, com todo o meu amor e coração de pesquisadora, ao longo desta apresentação, percorremos os caminhos da genética, da epigenética, da modulação, para compreender o transtorno do espectro autista sob uma perspectiva mais ampla e, ao mesmo tempo, integrativa das matérias, né? das subdivisões da ciência. Mas vimos que o TEA é o resultado dessa integração entre esses códigos genéticos e o ambiente e as terapias, e onde a epigênese atua como mediadora dessas relações, traduzindo assim as experiências da vida em marcas químicas sobre o DNA humano. A neuromodulação, por sua vez, ela mostra que o cérebro autista não é estático, mas profundamente plástico, capaz de se reorganizar, de aprender e de responder a estímulos afetivos tão importantes, estímulos sensoriais e também estímulos cognitivos, de maneira singular, ou seja, diferenciada. Né? Quando unimos esses conceitos, percebemos que o autismo não é um erro genético, como é colocado, né? Mas uma forma diferente de expressar da natureza humana. É uma forma diferente que os genes estão demonstrando essa expressão. Então, uma expressão que nos convida agora a repensar a normalidade, a abrir um espaço para outras formas de sentir, de perceber e de se comunicar. A ciência hoje, ela nos mostra que cada vínculo, que cada gesto de amor, cada ambiente acolhedor tem um poder epigenético, né? Pode literalmente reescrever o genoma em direção à saúde e adaptação. Tudo se adapta hoje, tudo é moldável, né? Na genética, tudo é moldável. Então, por isso, compreender o TEA é mais do que um desafio médico e científico, ele é um exercício de empatia evolutiva. Como pesquisadora, esta visão, para mim, integralista, ela é uma das minhas pesquisas, né? Eu tenho 2 submissões direcionadas a esse assunto sobre elas. Então, eu acredito que estamos diante, neste momento da humanidade, de uma transformação biológica da consciência humana, em que as neurodivergências, elas são expressões da plasticidade e da inteligência adaptativa do cérebro, do ser humano com o meio ambiente. E isso, para mim, faz toda a diferença como cientista. Como mãe atípica e pesquisadora, eu vejo essa transformação todos os dias no olhar da minha filha Isabela. Uma criança que traduz em sua essência, a sua existência, o encontro entre ciência, amor e transcendência. Eu espero assim que possamos, como sociedade, como cientistas, continuar buscando e pesquisando e compreender que o autismo não é para corrigir o diferente, mas para honrar o que ele nos revela sobre o potencial evolutivo da vida, sobre o potencial também evolutivo da genética. A genética define o corpo, mas a consciência define o rumo da evolução. Então, assim, eu quero agradecer a essa oportunidade. Muito obrigada. Sou a doutora Patrícia Sambati,
mestrando em neurociência pela Unilogos. O meu livro é o Guia para a Família Típica, está na Amazon, vou deixar aqui o QR Code e muito obrigada pela oportunidade.